Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Espero que os irmãos tenham tido um bom domingo, tenham tido um bom tempo de almoço, descansado. Espero que todos estejam bem. Nós vamos começar então a nossa transmissão. Essa noite vamos continuar com o nosso estudo no livro de Colossenses. E foi interessante porque existe um projeto de uma igreja lá em Fortaleza, no Ceará, a Igreja Batista Manancial. Alguns de vocês até conhecem. É um projeto que chama Louvor em Harmonia. É como se fosse uma cantata que eles fazem anualmente. Normalmente é em janeiro, bem no começo do ano, né, que eles se reúnem e várias igrejas participam. E todo ano eles escolhem algum tema, né? Ou um tema, lógico, baseado nas escrituras, ou muitas vezes até escolhem um livro como tema e compõem músicas baseadas nos versículos daquele livro. E eles fizeram alguns anos atrás, baseado no livro de Colossenses. E eu estava escutando algumas músicas e tem umas que se encaixam bem com as mensagens que eu estou trazendo aí para os irmãos. Então, para iniciar o nosso culto, eu gostaria de convidá-los a assistir uma das apresentações, né, que o coral e uma orquestra fizeram ali, que tem a letra baseada aí no primeiro capítulo de Colossenses, especialmente no trecho que nós vamos ver hoje, e vai ser bem interessante, vai ajudar bastante na compreensão do nosso texto, em já moldar as nossas mentes, voltar os nossos corações para a palavra de Deus que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, vamos escutar aí essa apresentação do coral e orquestra, né, desse projeto chamado Louvor em Harmonia. Eles vão apresentar uma música chamada Ele nos Libertou.
realmente um louvor muito bonito, não só a música, mas como a letra também, e bem embasada nas Escrituras e no capítulo 1 de Colossenses, que é o que nós vamos continuar estudando essa noite. Então, abra aí a sua Bíblia para Colossenses, capítulo 1, e hoje nós vamos estudar os versículos de 9 até o 14. Colossenses, capítulo 1, nós vamos estudar essa noite do versículo 9 até o versículo 14. Mas antes vamos nos elevar a Deus em oração. Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor esteja falando conosco através da sua palavra. Rogamos que o Senhor esteja trabalhando nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós possamos, Pai, realmente ser exemplos do Senhor, ser praticantes da sua palavra. Nos ajuda, Pai, a remover aquelas coisas que têm nos impedido de termos mais comunhão com o Senhor, de estarmos mais perto do Senhor, de aplicarmos de uma maneira cada vez mais efetiva a sua palavra nas nossas vidas. Nos permita, Pai, ser exortados através do Teu Santo Espírito falando em nossos corações essa noite, através da sua palavra. É o que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Não é preciso dizer, né, que toda essa questão de pandemia trouxe muitos males, né, muitas dificuldades, muitas coisas ruins para a nossa convivência, para o nosso dia a dia e para a nossa rotina em geral, né? Dentre as muitas delas, né, é que nós não podemos estar juntos, congregados, reunidos para adorar ao Senhor. E isso puxa que nós temos que fazer essa transmissão online. Várias igrejas, né, a grande parte, aí, se não todas as igrejas têm feito umas ao vivo, outras pelo Face, outras por outros aplicativos, outras gravando pelo YouTube, enfim, né? E todas têm dado aí o seu jeito para se reunir, estar junto estudando a palavra de Deus. E nós também, né, graças a Deus, temos a tecnologia aí para usar nesse sentido. E uma coisa ruim de gravar as mensagens, pensando uma coisa ruim para mim particularmente, é que eu sempre tenho que me escutar. Eu não sei se você já teve essa experiência de se escutar, mas é uma experiência bem estranha. Né? Para não dizer ruim, é uma experiência bem estranha, quando você ouve o som da sua própria voz, né? Algo que não soa muito normal, né? E eu estava pensando, já pensou se nós conseguíssemos escutar o som da nossa própria voz quando nós estivéssemos orando? Já pensou se nós tivéssemos acesso a tipo um vídeo, né, alguma coisa assim, ou uma gravação das nossas orações passadas? Como será que nós iríamos escutá-las? Não só a estranheza de escutar a nossa própria voz, mas como será que você ia encarar os seus pedidos? Como será que nós íamos olhar para a maneira que nós nos chegamos a Deus? O tempo que nós gastamos. Será que a gente gastou realmente em pedidos importantes? Será que a gente colocou coisas importantes diante de Deus? Seria uma experiência interessante, né, para nós fazermos. E nesse trecho de Colossenses, o apóstolo Paulo, ele faz uma oração em favor dos colossenses. No trecho passado, que foi até o versículo 8, nós vimos que Paulo falou, olha, eu dou graças a Deus por vós, né, pelos colossenses. E então ele falou, eu estou sempre dando graças a Deus pela vida de vocês. E agora nós vemos Paulo falando que faz oração por aqueles irmãos, né, pelos irmãos de Colossenses. E quando nós lemos essa oração, o que Paulo diz sobre a sua oração, a gente pode separar aí em três coisas, né, em três aspectos. Primeiro a gente vê o que Paulo fala na sua oração, o que ele pede na sua oração em favor aos colossenses. Depois a gente vê o porquê Paulo pede o que pede. Afinal de contas, por que ele está pedindo exatamente aquilo que ele pediu? Qual que é a finalidade daquilo? E por último a gente vê como isso funciona na prática. Ok, Paulo pede por coisas específicas, por uma razão específica, e ele espera que aquilo funcione de uma determinada maneira. Então, eu separei aí em três partes
esse trecho que a gente vai estudar, que é o que, por quê e como da oração de Paulo. E quando a gente vê cada uma dessas partes, e lógico, todo o conjunto, a gente consegue tirar lições valiosas a respeito do que Paulo estava fazendo pelos seus irmãos lá em Colossos, né? Ele inicia a sua oração a partir do versículo 9. E no versículo 9, olha só, acompanha comigo, versículo 9 do capítulo 1. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Interessante, ele começa esse versículo falando, olha, nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Paulo, ele não só está orando sozinho, como ele coloca todo o grupo dele ali em oração. Repara no plural ali, nós não cessamos. Então Paulo, ele era aquele tipo de pessoa que ele não fazia as coisas sozinhos, assim, né? Ele não só estava servindo, como ele levava outros a servir. Ele não só louvava a Deus, como ele levava outros a louvar a Deus. Ele não só orava por outras pessoas, como ele levava outros a orar pelos seus irmãos. É bem notório isso de Paulo, quando ele coloca ali os pronomes no plural. E na primeira oração, na primeira parte dessa oração, como eu disse, nós vemos o que. O que Paulo está pedindo em favor dos colossenses para Deus. Como nós já lemos, né, o versículo 9, mas ele começa ali, por esta razão. Por que razão? Do que Paulo está falando? Ele está se referindo aos versículos anteriores, né? A razão do que ele escutou, aquilo que ele acabou de ouvir de Epáfras. Os colossenses entenderam a graça de Deus. Eles demonstraram fé, eles demonstraram amor, eles estavam vivendo na esperança, como nós vimos no último domingo. E é por esta razão, Paulo fala, que ele não cessa de orar em favor dos colossenses. Então, ele ora pelo que especificamente? A segunda parte do versículo 9 diz que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento. Então, ele ora para que os colossenses transbordassem. A ideia no original ali da palavra é não ser apenas completamente cheio, né, no sentido de transbordar, mas é no sentido de ser controlado por. É algo característico da vida dos colossenses. Paulo estava orando, olha, eu oro para que vocês sejam controlados por algumas coisas. E são elas, ele nomeia 3. Né? Ele nomeia conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. Então ele fala aí, né? Conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. E elas são palavras parecidas, muitas vezes a gente até usa como sinônimos, dependendo da situação, mas no original são 3 palavras diferentes. 3 palavras até com significados, com nuances diferentes. Quando ele está falando ali, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade, ele está, mais uma vez aqui, combatendo o gnosticismo. Ele fala pleno conhecimento. Lembra que os gnósticos falavam que o conhecimento não estava acessível a todos, que nós não poderíamos conhecer tudo, nem de forma completa. Paulo fala, não, eu oro para que todos vocês tenham pleno conhecimento, tenham todo o conhecimento. Ele fala, e eu quero que vocês conheçam o quê? A vontade de Deus. Eu quero que vocês saibam o que Deus quer, é o que Paulo está falando. A vontade de Deus para nós, ela é algo acessível. Deus não esconde a sua vontade de nós. Ele revela a sua vontade para nós. E nós precisamos nos, vamos dizer, apropriar desse conhecimento. E a gente faz isso através da leitura e de estudo na sua palavra. Então Paulo está falando, eu quero que vocês
sejam plenos, transbordem, sejam controlados, guiados pelo conhecimento da vontade de Deus. Essa é a primeira coisa. Deus revelou a sua vontade e Ele quer que nós a conheçamos. E Paulo fala isso: eu oro para que vocês conheçam na totalidade a vontade de Deus para vocês. Outra coisa, ele ora pela sabedoria. E aqui sabedoria já tem o sentido de enxergar as coisas como Deus enxerga, ter as prioridades que Deus espera que nós tenhamos, enxergar aqueles princípios que Deus espera que nós apliquemos em cada situação. É mais ou menos assim: você estuda a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você tem aquele conhecimento, vamos dizer assim, intelectual, e aí você olha e se pergunta: qual é o princípio que eu posso tirar para a minha vida? Olhando para a minha vida, depois do que eu acabei de conhecer da vontade de Deus, qual o princípio que eu tiro para mim? Qual é o princípio? É isso que Paulo fala quando ele está pedindo por sabedoria. E depois ele vai pedir por entendimento espiritual. Ele fala: depois de conhecer e depois de sabedoria, eu quero que vocês tenham entendimento espiritual. E aqui está no aspecto prático da coisa. Ok, eu conheci, eu entendi. Ok, eu já sei quais princípios são aplicáveis para a minha vida e para a minha situação hoje. Agora eu quero colocar isso na prática. Como isso se traduz de uma maneira prática. Então, essas três coisas é o que Paulo está orando em favor dos colossenses. Eu quero que vocês conheçam a palavra de Deus. Eu quero que vocês tenham sabedoria para tirar os princípios da palavra de Deus para a vida de vocês. E eu quero que vocês, de fato, coloquem isso na vida de vocês de uma maneira prática. Olha só que oração legal, né? Proveitosa que Paulo faz em favor dos colossenses. E são coisas necessárias, né? E são coisas necessárias em conjunto. Você precisa que elas estejam andando juntas. Não adianta alguém ter todo o conhecimento intelectual se a sua vida prática, por exemplo, é um desastre, né? Não se tira princípios e muito menos os consegue aplicá-los na sua vida. E por outro lado, também não adianta você sair querendo fazer muita coisa se você não tem o conhecimento, se você não tem a base. Senão você vai fazer as coisas erradas, você vai fazer as coisas que não agradam a Deus, ainda que a sua intenção seja boa. Então, são coisas necessárias e são coisas necessárias em conjunto: conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Esse seria aí o quê da oração de Paulo. O que Paulo pede em favor dos colossenses? Ele pede essas três coisas: conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Então ele fala: eu quero que vocês tenham isso, mas eu quero que vocês transbordem disso, que vocês sejam controlados totalmente por essas coisas na vida de vocês. Mas para quê? Qual é o objetivo? Por que Paulo iria pedir essas três coisas? Então ele continua, né? Olha aí a primeira parte do versículo 10, acompanha comigo. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. A expressão lá é a fim de. Então Paulo está explicando: eu vou pedir isso com esse propósito. É por isso que eu estou orando nesse sentido por vocês. Paulo não só fala o que ele está pedindo, como ele mostra o porquê ele está pedindo exatamente aquelas coisas. E Paulo fala: olha, eu estou pedindo para que vocês sejam muito famosos aí na região de vocês e atraiam muitas pessoas. Muitas pessoas venham até vocês porque eles vão achar vocês bem inteligentes. Não, né? Ao contrário, ele fala: olha, para que vocês possam viver de modo digno do Senhor. Para que vocês possam viver no seu inteiro agrado. É isso que Paulo fala. Não adianta nós sermos conhecedores da palavra de Deus, como eu já falei, se isso não se traduz em uma maneira prática. Não adianta você conhecer muito se isso não resulta em um viver digno do Senhor. Deus não revela
o seu conhecimento para o homem só para matar a curiosidade do homem, né? Muitos acabam caindo nessa armadilha, principalmente no livro de Apocalipse, né? Fala que vai estudar Apocalipse e todo mundo está interessado, querendo saber o fim dos tempos, o que vai acontecer, quem é a besta, quem é o anticristo, quem é a Babilônia, aquele negócio todo. E muitas vezes é só por uma mera curiosidade. No final, aquilo na prática, no dia a dia, não resulta em absolutamente diferença nenhuma. Deus não revela a sua vontade para nós só para matar a curiosidade. Não, ele revela a sua vontade para nós vivemos de modo digno dele. É isso que Paulo está falando aqui, né? E de fato, esse é o resumo da nossa vida. Sabe aquela pergunta filosófica? Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é esse. O sentido da vida é glorificar a Deus. No seu livro Confissões, Agostinho, né, um dos pais da igreja, ele diz assim, capítulo 1 do livro Confissões de Agostinho, ele já começa o livro dizendo assim: Tu nos despertas a deleitarmos-nos em teu louvor, porque tu nos fizeste para si mesmo, e o nosso coração estará inquieto até que repouse em ti. Olha só, Agostinho ele já mata a charada, né? Ele já dá a resposta correta. Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Para agradar a Deus. E nós não vamos descansar. O ser humano não tem descanso enquanto não tem a verdadeira paz, enquanto não estiver em Deus, estiver agradando e glorificando a Deus em tudo, em todas as áreas da sua vida. É para isso que Deus nos fez. Nós estamos como salvos, né? Revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos unidos a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo e nós devemos viver de modo digno de Cristo. Paulo fala isso aos Colossenses. É isso que Deus espera de nós. É isso, o objetivo de nós estudarmos a palavra de Deus e conhecermos mais a esse Deus. É vivermos de um modo digno de Deus. Então esse é o porquê. Paulo fala, olha, eu oro para que vocês tenham entendimento espiritual, sabedoria, conhecimento da vontade de Deus, com o objetivo de que vocês vivam de um modo digno. É para isso que eu faço a oração em favor de vocês, para que vocês vivam de modo digno de Deus. Então, eles, ao viver de modo digno de Deus, eles vão estar cumprindo o seu objetivo, vamos dizer assim. E aí Paulo, no restante do trecho que nós vamos estudar, ele responde o como. Ok, eu estou orando para que vocês tenham conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Tudo isso com o objetivo de vocês viverem de modo digno de Deus. Mas como isso acontece? Como que isso funciona? E aí ele vai responder a partir da segunda metade do versículo 10. Acompanha comigo. Frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Paulo aqui ele vai falar, já falou, né? O que ele pediu, por que ele pediu, e aqui ele vai responder como isso acontece na prática do dia a dia, como que nós vivemos de um modo digno do Senhor. E ele coloca pelo menos aqui 4 maneiras que nós podemos olhar para a nossa vida e saber que nós estamos vivendo de um modo digno do Senhor. Na verdade, as 2 primeiras ele coloca, e eu vou colocar elas em conjunto, porque são ações que estão sempre juntas na palavra de Deus. Ele fala frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então ele coloca aqui, que são as 2 primeiras maneiras, frutificando e crescendo. Elas estão sempre em conjunto. Lembra quando o salmista, no primeiro salmo, ele vai comparar o salvo
com uma árvore. E ele fala que há uma árvore plantada junto aos rios que cresce e ao seu tempo dá o seu fruto. Então, à medida que ela cresce, à medida que ela se desenvolve, ela vai frutificando. E Paulo coloca também aqui as duas coisas. Você cresce, você se desenvolve, e à medida que vai desenvolvendo, vai dando frutos, né? Esses frutos, a gente não vai entrar exatamente nesse ponto agora, mas frutos podem ser compartilhar a palavra de Deus, levar pessoas a Cristo, pode ser doar do seu tempo para com outras pessoas, com outros irmãos, doar recursos, né, financeiros ou de outros bens para outros irmãos. Pode ser, como diz Hebreus, o nosso louvor a Deus, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Enfim, frutos podem ser muitas coisas, podem se apresentar de várias maneiras. Alguém já resumiu o fruto como o produto de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, fruto é o produto de uma vida que anda de acordo com a vontade de Deus. E ele fala, frutificando em toda boa obra. Nota, a boa obra é fruto, não é raiz. Você não é salvo através das obras, mas você é salvo para praticar essas boas obras. Efésios 2 fala isso, Tito 3 vai falar isso também. Nós somos salvos não pelas obras, mas para praticar as boas obras. Então nós crescemos no conhecimento de Deus. E conforme nós conhecemos e temos sabedoria e entendimento espiritual, nós damos fruto. E nós crescemos e damos mais fruto. E nós crescemos mais e damos mais fruto. E é esse o ciclo que Deus espera de nós. É isso que Ele deseja dos seus filhos, que cada vez cresçam mais e cada vez deem mais frutos. Não existe uma coisa sem a outra. Não existe o só crescer sem o dar fruto. E não existe o dar fruto sem o crescer. São coisas que estão intimamente ligadas nas Escrituras. É interessante porque em um dos seus livros, o pastor John MacArthur, ele fala assim, pode ser que o fruto que está faltando em sua vida seja devido à sua falta de conhecimento das Escrituras. O que ele quer dizer com isso? O fruto que está faltando não é produzido porque você não conhece as Escrituras em determinada profundidade ou em determinada área. Você não conhece, então você não cresce. Você não cresce, então você não dá frutos. Porque essas coisas estão intimamente ligadas. Então essas são as duas primeiras coisas que Paulo fala ali do como. Como nós podemos viver de um modo digno? Crescendo e frutificando. A terceira coisa que Paulo fala está no versículo 11. Ele fala que nós, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória. Então essa é a terceira coisa. Nós somos fortalecidos ou sendo fortalecidos. Nós vivemos de modo digno crescendo, dando frutos e aqui também sendo fortalecidos. Interessante a colocação do verbo. Ele não está nos fortalecendo, ou no caso, se fortalecendo, mas ele é colocado na voz passiva. Sendo fortalecidos, ou seja, alguma coisa que é externa a nós é aquilo que nos fortalece. Nós sabemos, não é algo que nós fazemos, mas algo que o Espírito Santo faz em nós. E nota também, aqui não é tão perceptível, mas principalmente no original dá para perceber que é uma ação contínua. O modo ali do verbo no grego está no particípio, mostrando uma ação contínua, que é sendo continuamente fortalecidos. Não, Deus, quando nos salvou, Ele não falou assim, olha, aqui está tudo que você precisa e boa sorte, se vira. Não, ao contrário, Ele nos fortalece todo o tempo. E Ele nos fortalece, olha só o versículo, com todo o poder. Com todo o poder que nós precisamos. E esse poder é segundo a sua força. Lembra que nós até estudamos um tempo atrás ali, segundo as riquezas, algumas semanas atrás, em Filipenses, ele não dá das riquezas, mas segundo as riquezas.
e tem uma grande diferença, aqui é a mesma coisa. Ele não nos fortalece do seu poder, ele não joga um pouquinho ali, ele nos fortalece segundo o seu poder. E nós temos um Deus que é todo poderoso, que tem poder para todas as coisas. E é segundo esse infinito poder que ele nos fortalece. É assim que nós somos fortalecidos. E é assim que nós podemos viver de um modo digno. E interessante, Paulo até trabalha um pouquinho mais essa ideia. Ele fala, esse fortalecimento que vocês devem ser fortalecidos por Deus, ele serve para que vocês tenham, primeiro, perseverança. É o que diz ainda o versículo 11. Perseverança. Perseverança está relacionado com circunstâncias difíceis. Perseverança é paciência para saber lidar com circunstâncias difíceis. É suportar circunstâncias difíceis sem se queixar. Um dos pais da igreja, João Crisóstomo, ele disse assim, sobre perseverança, né? Perseverança é a paciência que produz paz na guerra e calma na tempestade. Então, sendo relacionada a circunstâncias difíceis. Charles Spurgeon, ele diz sobre perseverança, né, indo para um lado mais cômico talvez, ele fala, foi com perseverança que o caracol chegou à arca. Foi com perseverança que o caracol chegou à arca. Circunstâncias difíceis, circunstâncias adversas, mas porque nós somos fortalecidos por Deus, nós não nos deixamos abalar. Nós vamos em frente, nós continuamos com o objetivo que Deus nos deu. É por isso que nós somos fortalecidos. E Paulo fala, olha, também vocês são fortalecidos para que vocês tenham longanimidade, longo ânimo. E se perseverança está relacionado com circunstâncias difíceis, aqui longanimidade está relacionado com pessoas difíceis. Então é suportar pessoas difíceis, pessoas que nos rejeitam, pessoas que nos ofendem, pessoas que se opõem a nós. Nós temos que ter longanimidade e para isso nós precisamos ser fortalecidos pelo poder de Deus. William Barclay, um teólogo do século passado, ele diz assim, que longanimidade é a qualidade que faz com que sejamos capazes de suportar as pessoas, de tal maneira que a sua antipatia, malícia e crueldade não nos arrastem para a sua amargura, nem a sua indiferença altere o nosso amor. É o espírito que jamais perde a paciência, um longo ânimo para suportar aquelas pessoas que se opõem, aquelas pessoas difíceis na nossa vida, no nosso dia a dia. E para isso nós também precisamos, lógico, né, ser fortalecidos pelo poder de Deus. Provérbios 16:32, ele fala que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Então é mais útil, é melhor você ser uma pessoa longânima, que sabe suportar pessoas difíceis, do que o herói de guerra. Então nós somos fortalecidos para isso, para agirmos com perseverança nas circunstâncias difíceis, para agirmos com longanimidade com pessoas difíceis. E não de qualquer jeito. O texto continua e ele fala com alegria. É como acaba o versículo 11. Talvez você fale, não, eu sou capaz de suportar circunstâncias difíceis. Mas está lá, né? Tadinho de mim, ai que dó, olha só como eu sofro, autocomiseração, né? Ou você seja aquela pessoa que, não, eu suporto as pessoas, eu enfrento aí as pessoas difíceis, né? Ai, mas olha, já estou por aqui, não aguento mais ver aquele fulano, aquele ciclano e coisa desse tipo. Paulo fala que quando nós somos fortalecidos pelo poder de Deus, nós temos perseverança e nós temos longanimidade com alegria. Lembra que, inclusive, alegria é um dos frutos do Espírito. É algo que está acima das circunstâncias. É algo que está acima das pessoas. E isso é um milagre de Deus. Isso só pode vir através do fortalecimento que Deus nos dá. Alguém passar por tribulações na sua vida, coisas difíceis, circunstâncias difíceis, e ainda assim se alegrar em Deus.
está contente porque sabe que Deus está fazendo o melhor para ela. Alguém para enfrentar pessoas difíceis e ter longanimidade com alegria. Gente, isso não é natural. Isso não é o nosso normal. Isso só pode vir através do Espírito Santo de Deus, só pode vir quando nós estamos sendo fortalecidos pelo poder de Deus. E é por isso que Paulo também coloca isso ali como um dos modos que nós podemos viver de modo digno de Deus. Lembra? A gente está vendo o como. Nós vemos o que Paulo pediu, nós vimos o porquê Paulo pediu e nós estamos vendo aí, ao ler esse trecho de Colossenses, o como nós podemos viver de modo digno, crescendo e frutificando, sendo fortalecidos para que nós tenhamos perseverança, com longanimidade, tudo isso com alegria. E por último, Paulo vai falar e agradecendo. Versículo 12 fala, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos em luz. Viver de um modo digno inclui o dar graças, as ações de graças, dar graças ao Pai por aquilo que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós? Lógico que nós poderíamos colocar muitas coisas aqui de tudo que Deus tem feito por nós em nosso favor, mas Paulo aqui foca, né? Ele mira direto no principal. O que Deus fez por nós. Se eu pudesse falar só uma coisa e mais nada, Paulo aponta para isso, que é a salvação. E é exatamente isso que Paulo mira aqui. É lógico que ele queria e ele esperava que os colossenses fossem gratos a Deus por muitas coisas, mas a primeira delas, a que está lá no topo da lista, é Deus me salvou. Ele vos fez idôneos. É o que Paulo fala. O sentido aqui é nos qualificar. Nós somos agora qualificados, autorizados a ter comunhão com Deus Santo. Agora nós temos as qualidades necessárias para ter comunhão com Deus Santo. E isso não vem de nós. Nós não conseguimos por nossos próprios méritos. Ele nos fez idôneos. O Pai nos fez idôneos. Olha comigo um trecho que está em Efésios, capítulo 2. Olha o que a Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E olha o versículos 11 e 12 ainda de Efésios 2. Naquele tempo estáveis sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso parece alguém qualificado para você? Isso parece alguém qualificado para estar diante de um Deus todo santo, todo puro? Não, claro que não. Mas esse era o retrato de quem era eu e de quem era você. Nós não conseguimos fazer nada para nos qualificar. Essa qualificação é um ato da graça de Deus. Olha o versículo de novo. Quem nos fez idôneo? O Pai. Graças ao Pai que vos fez idôneos, através de Cristo. Ele é a nossa qualificação para estarmos na presença de um Deus Santo, para estarmos no céu. E ele continua, ele fala, olha, ele deu a vocês uma herança dos santos na luz. E o que é essa herança? 1 Pedro vai falar que é uma herança incorruptível, é uma herança sem mácula, é uma herança que não se pode murchar. Paulo, nos Romanos, vai falar que se nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herdeiros do quê? Nossa herança, qual que é? A vida eterna, né? A nossa herança é a vida eterna com Deus.
Um dia nós não vamos mais estar com esse corpo corrompido pelo pecado e nem diante da presença do pecado, mas nós vamos estar glorificados ao lado do nosso Deus, para sempre livres da presença do pecado, para sempre livres do poder do pecado, com corpos glorificados, num novo céu e uma nova terra. E reinaremos eternamente com Deus. É isso que a Bíblia fala, essa é a nossa herança. Mas não é algo futuro, você não tem que só ficar esperando, porque a vida eterna começa aqui, vamos dizer assim. Se você aceita Cristo, se você já tem a Cristo no seu coração, você já tem a vida eterna. Paulo fala, vocês têm essa herança dos santos. Apenas os santos têm essa herança. E aí ele meio que começa a explicar um pouquinho como que isso aconteceu. Nos versículos 13 e 14. Ele fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele está falando, olha, primeira coisa, ele nos libertou do império das trevas. Ele não só nos qualificou, né, nos fez idôneos, como também nos libertou. O verbo aqui, libertou, ele está no tempo grego do auristo, e o auristo é uma coisa que ela foi feita no passado, já foi concluída, pontual no passado, mas que seus efeitos permanecem, né, para hoje e para frente. Então ele nos libertou, e isso foi de uma vez por todas. Não é algo que precisa ser feito novamente. E é por isso que nós não perdemos a salvação. Porque quando ele nos liberta, ele nos liberta de uma vez por todas. Nós éramos escravos do império das trevas. E agora nós fomos, através de Cristo, libertos. Nós somos libertos, não nos libertamos. Cristo nos libertou. Não importa o quanto você se esforça, não importa o quanto você chora, não importa o quanto você faz boas obras, por você mesmo você não consegue se libertar. É apenas Cristo que pode fazer isso. Só Ele pode nos libertar. E Ele não apenas nos libertou do império das trevas, como nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Nós somos tirados da escravidão e agora nós temos liberdade em Cristo. Nós somos tirados da condenação para o perdão em Cristo. Nós somos tirados do poder sob o jugo de Satanás e agora nós estamos debaixo da graciosa mão de Deus. E isso deve gerar uma mudança radical nas nossas vidas. Nós temos agora um novo mestre e isso tem que mudar o nosso coração, mudar o nosso modo de viver. Nós agradamos a um outro mestre agora, não mais os nossos próprios desejos, a nossa própria carne, não mais a Satanás, mas agora agradamos a Deus. E isso não começa lá no futuro, isso começa agora. Nós agradamos a Deus agora, ou devemos agradar a Deus agora. Nós honramos a Deus agora. Nós rejeitamos as paixões do mundo agora, para servir a Deus agora. É claro que o reino tem esse aspecto futuro, quando nós estaremos lá com Cristo reinando, e nós faremos isso também, mas lá, milênio e os benefícios todos que a Bíblia nos relata, mas isso não é só para aquele tempo, isso começa agora em nós. Nós agradamos a Deus agora, honramos a Deus agora, nós vivemos de modo digno agora. É isso que Paulo está falando. Como será que isso é possível? Como será que Deus pode ter nos dado o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu entendimento para que nós vivamos de modo digno dele? Como é possível que nós cresçamos e frutifiquemos? Como é possível que nós sejamos fortalecidos por Deus? Como é possível que nós tenhamos uma herança na luz? Como é possível Ele nos libertar e nos levar para o seu reino? Paulo responde essas questões no último versículo dessa noite, que é o versículo 14. Ele fala que tudo isso é possível porque em Cristo nós temos a redenção e a remissão dos pecados.
Lembra? Redenção, o ato pelo qual nós somos comprados por Deus. É o ato no qual um escravo era comprado mediante um pagamento. Lembra das aulas de EBD em que nós definimos vários termos teológicos? Um deles lá era redenção. Se você está com a sua Bíblia aí, você deve ter guardado aquela folhinha, pelo menos deveria, né? Aquela folhinha com vários termos teológicos e os resumos. E você vai ver redenção, pagar mediante um pagamento. Libertar, né? Comprar mediante um pagamento. E nós sabemos, foi pago um alto preço. O sangue de Cristo na cruz. E se nós somos comprados, então nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos agora a Deus. E é por isso que, como salvos, a gente não vive da maneira que a gente quer, mas a gente vive de acordo com o que Deus quer. Porque nós somos comprados por Deus. E nós devemos viver de modo digno e do inteiro agrado de Deus e não nosso. Nós não podíamos estar na presença de Deus devido aos nossos pecados. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Mas agora, através do sacrifício de Cristo, nós somos redimidos. Nós somos comprados por um alto preço. O sacrifício de Cristo então providenciou para que o homem pudesse ter comunhão novamente com Deus. E a outra coisa é remissão dos pecados. Ele não só temos a redenção, como nós temos a remissão. E se você achou a sua folha já e está lendo aí, você vai ver que remissão é o cancelamento da dívida. Além de nos comprar para si, Cristo cancelou a dívida que nós tínhamos. Nós somos libertos da pena do pecado. A pena que era a morte. É um cancelamento para nós, mas que foi pago por alguém, foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Lembra, na cruz do Calvário, no final, antes de entregar o seu Espírito, ele diz, ele brada, né? Tetelestai, está consumado, ou está pago. Ele não só nos perdoou, mas ele removeu a pena do pecado, ele removeu a culpa do pecado que estava entre nós. Nós não precisamos mais pagar por isso. Assim como o Oriente é afastado do Ocidente, diz o salmista no Salmo 103, Cristo removeu os nossos pecados. Isso não quer dizer que hoje nós não pecamos, que nós não somos pecadores, mas que nós somos pecadores remidos por Cristo. Quando um filho peca contra o seu pai, desonra o seu pai, ele não deixa de ser filho, mas ele precisa buscar o perdão. A verdade é que muitas pessoas tentam se perdoar. Muitas pessoas tentam aliviar a sua própria consciência através de vários meios, né? Muitos tentam fazer isso através de remédios, outros tentam fazer isso através de entretenimento, encher a sua mente com entretenimento para se esquecer. Outros tentam fazer isso através de boas obras, de doar o seu dinheiro e de fazer coisas boas para tentar aliviar a sua consciência. Mas a verdade é que é só em Cristo que existe o verdadeiro perdão. É só quando nós estamos em Cristo que nós recebemos o verdadeiro perdão de Deus. Não é que nós vamos receber, nós recebemos no momento em que nos chegamos a Deus através do sacrifício de Cristo. Então veja como isso é possível. É porque em Cristo nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Você reparou no texto quantas vezes o apóstolo Paulo usa aí as palavras pleno, todo ou toda? Só dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Ele fala, versículo 9, pleno conhecimento, toda a sabedoria e entendimento. Depois no versículo 10, ele fala frutificando em toda a boa obra, no pleno conhecimento de Deus. Depois no versículo 11, ele diz com todo o poder, em toda a perseverança e longanimidade. Olha só quantas vezes ele usa aí essas palavras. Né? Todo, toda, pleno. Porque ele quer enfatizar. Ele quer que os colossenses se lembrem que Deus nos deu absolutamente tudo o que nós precisamos para o agradar. Ele já providenciou tudo o que nós precisamos para viver de um modo digno de Cristo. E se ele já fez
tudo o que precisava e já providenciou tudo o que nós precisamos. Nós não temos nenhuma desculpa para falar eu não consigo, para falar eu não posso, para falar que nós não temos o que é necessário para agradar a Deus. Paulo fala, eu oro para que vocês vivam de um modo digno de Cristo, um modo digno de Deus, porque vocês já têm tudo o que é necessário. Como salvos, nós já temos tudo o que é necessário. O que nós precisamos fazer é aplicar isso. O que nós precisamos fazer é relembrar que o nosso objetivo, como nós já lemos Agostinho falando, né, é viver para a glória de Deus. É não descansar enquanto nós não estivermos fazendo a vontade de Deus. É não se satisfazer com nada além de cumprir a vontade de Deus para nós. É isso que Paulo fala aos Colossenses e é isso que nós devemos aprender para nós hoje. Nós devemos viver de um modo digno e nós temos tudo o que nós precisamos para isso. Talvez você não esteja vivendo de um modo digno de Deus pelo simples fato de você ainda não ser um filho de Deus. Se esse é o seu caso, gostaria que você se arrependesse dos seus pecados, chegasse até Deus e pedisse perdão pelos seus pecados, reconhecesse como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que você também possa ter essa herança, a vida eterna. E se você já fez isso, se você já é um salvo em Cristo Jesus, gostaria que você avaliasse, através do Espírito Santo na sua vida, como você tem vivido de modo digno de Cristo. Quais as áreas em que você ainda precisa deixar Deus trabalhar para viver de um modo digno de Cristo. Porque, como nós vimos, tudo o que nós precisamos, Cristo já providenciou. O que nós precisamos fazer agora é estudar a sua palavra e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que nós possamos tirar os princípios necessários e colocá-los em prática. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo trecho que nós estudamos das Escrituras hoje. Obrigado porque nele nós conseguimos aprender que nós temos tudo o que precisamos para viver de modo digno do Senhor. Obrigado porque quando nós chegamos ao Senhor, colocando a nossa fé no Senhor, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino da sua maravilhosa luz. Nos tirou da escravidão, do jugo do pecado e nos transportou, Pai, para sermos servos do Senhor. E nós possamos, como servos do Senhor, através do seu sacrifício, viver de modo digno, viver para o teu inteiro agrado. Que nós possamos eliminar das nossas vidas tudo o que tem nos impedido de viver dessa maneira, de viver de um modo que agrade ao Senhor. Que nada nos prenda ou nos impeça, Pai, de viver dessa maneira. Que nós tenhamos a coragem necessária para tirar essas coisas do nosso caminho e que nós possamos olhar para o alvo, Pai, que é o Senhor, e viver apenas para o Senhor. Nos ajuda e permita, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua atenção. Eu espero que todos vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, uma boa semana e até mais.